Uma vez aqui muito feliz com a presença do Rafael. Rafael teve um destaque bem importante, principalmente do meio para frente ali do campeonato. Jogador que nos encantou, a gente observou muitas qualidades nele. Tenho certeza que vai nos ajudar bastante. Vai ser uma peça, já pensando no Palmeiras de agora e de futuro, eu sempre digo isso. Gosto muito dos jovens, gosto dos talentos, e esse é um talento, é uma pérola que vai acabar de ser maturada aqui por nós, por todo mundo, pelo Palmeiras em geral. Tenho certeza que você vai brilhar um caminho importante aqui no Palmeiras, na sua carreira. Lembro quando falei com você por telefone, né, para você vir para cá, a sua felicidade, a sua alegria. Tinha até que pagar uma dívida do seu avô, né, e eu tenho certeza que ele está muito feliz uma hora dessa. Seja muito bem-vindo, uma família espetacular. Tem uns caras chatos aí que vão te incomodar de vez em quando, brincando com todos, mas a gente vai trilhar um caminho de muito sucesso e muitas alegrias aqui, tá? Foi, sem dúvida, uma das contratações que deu mais trabalho. E deu trabalho. Mas a alegria vai ser proporcional 3 vezes mais também, né? Agora chamar o sócio Júnior, sócio torcedor nosso Avante. Pegar o livro, agradecer. Sem vocês, nada disso seria possível. Esse é seu, tá? Esse é seu, tá? Tá a história aí. Boa noite a todos. Pode ir? Legal? Tudo bem, Rafael? Boa noite. Boa noite. Queria que você começasse essa entrevista falando um pouco dessa declaração do Matos, uma contratação que deu muito trabalho para ele, porque tinha muitos clubes interessados, inclusive a gente tem informação que os rivais também tentaram a sua contratação e você acabou optando pelo Palmeiras. Eu acho que pela idade que eu tenho e pelo campeonato que eu fiz, lógico que ia aparecer alguns clubes, né? Mas eu optei para vir para o Palmeiras por vários fatores. E um deles era porque eu tinha que cumprir uma promessa que eu fiz pro meu avô. E fala um pouco mais dessa sua relação, então, com o Palmeiras. Tem não estou comparando, mas tem uma história também do Alex ter vindo com a mesma idade, do Curitiba, canhoto. Você já se disse algumas vezes fã do futebol do Alex. É muita curiosidade junta que pode acabar dando certo? Pode ser uma história interessante sua aqui no Palmeiras? É uma coisa interessante que aconteceu, né? Mas eu quero deixar bem claro que o Alex para mim é uma referência. Eu admiro muito ele. Não quero que me comparem com ele de jeito nenhum, porque eu respeito muito a história dele e a minha está começando. E você perguntou, né, do Palmeiras. Acho que, como todos aqui, tem um time do coração. Eu e minha família também tem um time do coração. É o Palmeiras. Mas aqui, como todo mundo eu também sou profissional, né? Rafael, tudo bem? Tudo bem. Bem-vindo, boa sorte. Conta um pouquinho, como é que foi essa promessa aí para o seu avô? Como é que era essa relação familiar aí de vocês com o Palmeiras, por favor? Meu avô, ele era muito palmeirense, né? Fanático, ia em todos os jogos. Ele levou meu pai e, consequentemente, meu pai também me levou. E meu avô sempre falava que queria me ver jogando no Verdão, no Verdão, no Verdão. E eu sempre concordava, beleza. Só que ele estava na cama da UTI. E eu acho que pela última vez que eu vi ele, eu cumprimentei ele. Quando eu estava saindo, ele pediu para eu voltar.
E quando eu voltei, ele falou assim, Rafa, vou te pedir uma coisa. Se você tiver oportunidade, joga no Palmeiras, tá? Um abraço. Daí eu cumprimentei ele e não vi mais ele. Qual era o nome dele, Rafael? Rafael. Era também. Agora, a outra coisa, porque assim, eu conversei com algumas pessoas do Coritiba para saber um pouquinho mais sobre você, para saber como é que era o teu perfil. Soube que o Tcheco te treinou na base, você tinha essa relação legal também. Mas eles me disseram que você fazia faculdade, né? Conta um pouquinho como é que é. Quem é esse Rafael que está chegando agora? Você teve que parar a faculdade? Você é um cara que gosta de estudar, de se informar? Qual o seu perfil para o torcedor palmeirense te conhecer um pouco melhor? Então, era assim, eu jogava aqui em São Paulo, né? E quando eu terminei a escola, minha mãe não deixou que eu largasse os estudos. Então, foi mais coisa dela mesmo. Eu só concordei. Continuei fazendo aqui e fui transferido para Curitiba. Chegando lá, eu no primeiro semestre não quis fazer, mas daí ela viu a necessidade, falou tudo. Daí a gente combinou uma coisa, que quando eu subisse profissional eu pararia a faculdade. Daí eu fiz até onde deu, quando eu subi profissional eu parei. Não concluí ainda. Fiz 2 anos. Isso. Ô Veiga, você assinou por 5 anos, né? Isso te dá uma tranquilidade para cavar o seu espaço aqui sem pressa, até pela concorrência interna, um grupo muito bom do Palmeiras? Não, eu assinei 5 anos, mas eu quero fazer meu trabalho logo, eu quero jogar, ajudar logo. Não quero demorar 5 anos para ajudar, não. Eu quero fazer o mais rápido possível. Eu sei que tem bastante gente de qualidade aqui. Eu estou chegando para ajudar todos, mas eu quero, dia após dia, também fazer meu trabalho. Ô Rafael, seja bem-vindo. Obrigado. O ano 2016 foi bem especial para você, né? Saiu da base, foi jogar no profissional, teve oportunidade, ganhou a vaga de titular e, de repente, você viu muitos times atrás do seu futebol. Você já explicou o motivo porque você veio para o Palmeiras. Mas o que tem tanto de especial em você que chamou tanta atenção nos demais clubes? Eu não sei responder isso. Eu acho que, igual eu falei, talvez pela minha idade e por eu ter surgido, vamos dizer assim, do nada, né? Porque eu passei a metade do ano sem jogar e quando eu comecei a jogar o time começou a ganhar, pude fazer gols, dar assistência. Então, acredito que isso foi uma coisa que pesou bastante. Você disse que não quer ser comparado com o Alex, mas isso te incomoda? Isso você acha que essa comparação, por ele ter vindo até para o Palmeiras, do Curitiba, te dá uma pressão a mais para jogar e dentro de campo, você atua mais ou menos parecido com o futebol dele? É complicado falar isso, se gosta ou se não gosta. Eu acho que qualquer menino gosta de ser... O pessoal falar Alex, só que eu não gosto dessa comparação, por quê? Porque ele construiu a história dele, como eu disse, uma história maravilhosa, e eu quero construir a minha também. Eu sei que tem altos e baixos, tem vitórias, tem derrotas, mas que no final a minha história venha a ser positiva. E sobre a posição dele, eu jogo tanto pela beirada como pelo meio. Eu lembro que ele jogava mais pelo meio, né? Se o professor me colocar no meio, eu vou jogar no meio. Oi, Rafael, você falou isso, se o professor me colocar no meio, eu vou jogar no meio. Sim. Mas desde o início era essa sua vontade mesmo? Você queria jogar na linha ou conta essa história pra gente? E por quê, né? Não, tem uma história, mas faz muito tempo. Ixi, tinha 9 anos de idade, eu queria ser goleiro, por admirar o Marcos. Eu quis ser goleiro, fui fazer teste num time e não passei. Mas daí depois eu mudei pra linha. E ainda bem que eu não passei no gol. Vem cá, porque aí com o Jailson e Prazo aqui ia ficar difícil. Impossível. Você chegou hoje acompanhado do Zé Roberto. Já teve uma troca, já rola uma troca de conversa, de experiência? Ele é um jogador mais experiente aí que o Palmeiras tem no momento. Teve essa troca já? Ainda, tecnicamente, taticamente, não. A gente conversou mais sobre a vida mesmo, né? A gente tem amigo em comum, ele conversou ali na chegada comigo e a gente conversou, mas nada coisa de campo. Pá, prazer, bem-vindo ao Palmeiras. Você falou que quer jogar logo. Com a concorrência que tem hoje, qual o seu grande trunfo para tentar a vaga no time titular de cara? Vaga titular de cara, não sei como é que vai ser. Eu penso
a cada dia que eu entrar no campo fazer meu trabalho, me dedicar ao máximo, concentrar ao máximo. E lógico que também com um monte de gente boa no elenco, eu acho que pretendo absorver o máximo de informações com todos, né? E assim, então, quando tiver uma oportunidade para mim, eu vou aproveitar. Eu aproveitando, vai aparecer outras oportunidades. E como foi teu primeiro contato com o Eduardo Batista? O que ele conversou com você? O que ele te falou sobre a tua importância para o time nessa temporada? Comigo, sobre isso, ele ainda não falou nada. Ele somente deu as boas-vindas para mim, desejou boa sorte. Mas especificamente sobre mim ainda não falou nada, não. Rafael, bem-vindo. Você costumava ir em jogos do Palmeiras quando era mais torcedor, quando não tinha, estava na carreira? Você tem alguma lembrança de algum jogo que te marcou que você foi assistir do estádio do Palmeiras? Eu estava na final de 2008, que ganhou da Ponte, acho que 5-0, não lembro. Eu estava lá no meio da torcida pulando. Rafael, tudo bom? Bem-vindo ao Palmeiras, bem-vindo ao São Paulo. Você subiu ano passado para o profissional e tem menos de 25 jogos como profissional. Sim. E se destacou no Campeonato Brasileiro e veio justamente defender o atual campeão brasileiro. Como que funciona na tua cabeça essa trajetória tão rápida, que já se mostra vitoriosa por você estar no Palmeiras, cumprir a promessa da tua família? E queria saber como você vai trabalhar o psicológico. Se tem alguém na tua família que pede para você manter os pés no chão, se você mesmo dá muita atenção para esse lado psicológico para não se empolgar. Não, minha família pega muito no meu pé em relação a isso, está todo o tempo falando. E eu também sei que futebol, as coisas podem mudar tanto para melhor como para pior, então eu tento sempre manter os pés no chão, tento não ser vaidoso, manter a humildade com todo mundo, porque foi assim que eu cheguei aqui e eu pretendo continuar assim. Tudo bem? Bom. Queria te fazer uma pergunta em relação a essa questão emocional de você falar que é palmeirense. É uma coisa muito rara hoje no futebol, né? Os jogadores pregam muito profissionalismo. E eu lembro, por exemplo, se a gente lembrar, voltar um pouco no tempo, o Luca, por exemplo, que admitiu ser corintiano e joga no Corinthians, e você falando que joga no Palmeiras. Queria que você falasse o que isso significa para você. Quer dizer, jogar no time de infância é uma coisa diferente? Você é profissional, é evidente. Não estou colocando isso em discussão, mas é diferente. Queria que você falasse sobre isso e por que revelar o time de coração num futebol tão profissionalizado no qual as pessoas tentam esconder ao máximo. Bom, tem várias coisas, né, com essa pergunta sua. Primeiro que minha família é palmeirense, como eu disse, então poder jogar no time de coração de todos é uma alegria. Poder jogar no time que eu sempre torci desde pequeno é uma alegria. E não só isso também, eu acho que acompanhando pela televisão, vendo essa torcida, maior público do ano passado, um estádio maravilhoso, um CT maravilhoso, fez com que eu escolhesse vir para cá, fez com que eu admirasse e por isso que eu escolhi aqui mesmo. Sobre início de ano, início de temporada, para você ter um CT como esse, assim, numa pré-temporada, o que muda para você treinar num CT como esse? Ou o que você achou do CT do Palmeiras? Não tenho nem o que falar. Eu acho que o CT é maravilhoso, aparelhos de primeira qualidade, profissionais que pouco que eu estou aqui já vi que são fantásticos, assim, dispostos a ajudar, um grupo maravilhoso. É um centro de excelência que hoje no Brasil são poucos que tem. Então, eu acho que isso ajuda diretamente o atleta. Só tem a ajudar eu como meus outros companheiros. Porque quando a gente trabalha num lugar desse, a gente com certeza vem mais motivado, vem mais disposto a treinar. E isso daqui só tem a ajudar. A gente igual perguntou, sobre o começo do ano, né? Eu acho que um prédio se começa por baixo e a gente também tem que fazer uma base para o ano inteiro. Então, acho que com certeza, dentro desse CT aqui, a gente vai fazer uma boa base para o ano. Ô, Rafael, quando que o seu avô morreu? Em que ano? Não lembro. Não lembro. Faz muito tempo isso? Faz muito tempo. Você era criança ainda? Eu acho que eu tinha, sei lá, uns 11 anos, 12. Não lembro mesmo. E agora que você está realizando o desejo dele, seu e da sua família, você já estabeleceu uma conversa mental com o seu avô, já que você tinha uma relação tão próxima a ele? Quando eu assinei o contrato, eu só olhei para o céu e falei que era para ele isso, que eu estava fazendo
pelo que ele tinha me pedido, mas também por amor que eu tenho por isso daqui tudo.